E aí, Dev, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer uma API REST utilizando o método POST. Na verdade, eu vou fazer uma série de vídeos para fazer uma API, para fazer várias APIs REST, para fazer ali uma funcionalidade completa, uma funcionalidade de clientes completo. A ideia é mostrar para vocês como utilizar o método POST, GET, PAT, PUT e DELETE. Então, eu vou fazer uma série de vídeos. Nesse vídeo aqui eu vou focar no método POST. Eu também vi ali um problema que tem no Spring Boot 4 e eu vou utilizar, né, a versão do Spring Boot 4 com Java, né? Então, no caso ali de algumas exceções, está com um problema. Então, eu também vou mostrar como resolver esse problema nesse vídeo, mas ele será utilizado ali para os outros vídeos. Então, a ideia é fazer uma série de vídeos para mostrar todos esses 5 principais métodos HTTP. E também ali como lidar com o erro. E após isso, após essa série de vídeos no lado do servidor, né, fazendo as APIs, eu quero fazer ali os vídeos para fazer o consumo dessas APIs. Então, eu quero fazer tanto do lado do cliente quanto do servidor. Vou começar pelo servidor, método POST nesse vídeo, e depois eu vou evoluindo. Então, a ideia é fazer uma série de vídeos para não nem ficar muito longo, né? Não mostrar tudo de uma vez ficaria um vídeo muito longo. Então, vamos começar? Eu já tenho aqui, né, então, eu já fiz, inclusive, né, só para falar que eu já fiz aqui um vídeo, e eu também escrevi lá no meu blog, como fazer a sua primeira API utilizando o Java Spring Boot. Naquele momento, eu acredito que eu usei o Spring Boot 3, mas ele é válido, então vocês, se quiserem, assiste primeiro aquele vídeo e depois vem para esse vídeo, porque aquele vídeo lá eu falo algumas coisas mais detalhadas. Nesse vídeo aqui eu já estou com o meu projeto aqui no IntelliJ. Lá eu mostro como baixar o projeto no Spring Initializer, né? Então aqui eu já baixei meu projeto, já fiz aqui as configurações que eu gosto de fazer inicial do projeto. Então o meu nome da classe principal é Application, não é mais o Application, o REST Server Application. Então já simplifiquei aqui também o nome do pacote. Do padrão dele agora tá vindo com underline, eu tiro os underlines, enfim, já fiz todas as mudanças. Aqui no Ponte.xml eu não fiz nada muito complicado, né? Eu não vou fazer comunicação com o banco de dados. Então aqui vai ser a ideia focar na API, né? API ali no service para fazer as regras de negócio. E então eu só tenho aqui o web, que é para API, e o actuator, que é para mostrar ali que a aplicação está saudável. Então, vai ser o que vai acontecer com os dados, né? Quando eu enviar o criar, por exemplo, enviar o create ou o insert, ele não vai ser inserido no banco de dados, ele vai ser inserido em memória aqui. Então, vou mostrar aqui, né? A ideia. E então, vamos começar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou aqui new, package, vou criar aqui o pacote controller. Dentro do pacote controller, new, Java class, cliente, vou fazer aqui as funcionalidades de cadastro do cliente. Então, cliente controller. Aqui, então, como eu disse, né, tem uma outra aplicação, tem um outro vídeo para explicar a minha primeira API. Então, aqui eu já vou usar o que eu expliquei lá, o REST controller. E aqui eu vou fazer o request mapping. E dentro do request mapping vai ser barra clientes. Então, beleza, eu vou fazer aqui o meu post, né? Então, é para você criar um cliente. Então, esse vídeo vai ser focado nisso. Então, aqui eu coloco arroba post mapping. E aqui vai ser um método public. Eu anoto o meu método, né, com arroba post mapping. Então, significa que ele já vai identificar quando eu enviar uma requisição HTTP post para esse método. Usando esse endpoint aqui, né, o clientes, barra clientes. Então, public cliente DTO. Vou colocar aqui o nome de insert. E eu vou receber aqui o corpo da requisição. Então, eu vou receber o cliente no corpo da requisição. Então, eu preciso informar para o Spring que eu vou receber algo no corpo da requisição. Então, eu coloco aqui o arroba request body. Então, esse arroba request body significa isso, né? Cliente DTO. Então, vou receber do tipo cliente DTO cliente. Pronto.
Então não existe essa classe ainda, então vou aqui, né? Posso vir aqui no final do cliente DTO da classe com Alt, Enter, aqui no IntelliJ, e eu posso usar aqui Create Class, cliente DTO. Eu não vou criar dentro do pacote controller, aqui eu vou criar um novo pacote, então vou criar um pacote DTO, ele dá um vermelho aqui que não existe, mas ele vai criar automaticamente, então dá um OK. E pronto, já existe aqui agora a minha classe. Vou criar aqui os atributos. Então, nos vídeos anteriores, eu também usei aqui um tipo, usei um UID, né? Um tipo de ID que seria universal. Aqui eu vou usar esse UID para eu inserir. Eu vou inserir em memória, né? Como eu havia dito. Então, eu vou usar, ele vai ter um UID, vai ter o nome, vai ter a data de nascimento, só que daí não vai ser mais string, né? Vai ser local date, data de nascimento. E vai ter aqui um endereço. E vai ter um e-mail. Private string e-mail. Então esse vai ser o nosso cliente. Nossa classe cliente. Certo? E aqui eu posso vir aqui. Eu dei 2 enters aqui no final. Clicar com o botão direito. Generate. Getters and setters. Seleciona tudo. Ok. Pronto. Criei aqui o meu cliente DTO. Aqui ele já reconheceu tudo certinho. Agora eu vou criar o meu cliente service. Então aqui eu vou já definir aqui um @outwired private cliente service Aí aqui eu vou fazer o seguinte, vou dar um return client service.insert, vou passar aqui o meu cliente e é isso. Então aqui ele não existe, né? Então posso vir aqui no final do client service, alt enter novamente, create class, e aqui em vez de controller mudo para service, ele já vai criar para mim. E aqui eu posso, inclusive, também aqui no Insert, Alt Enter, Create Method, e ele já vai criar aqui o meu método. E aqui eu vou anotar, né, o meu cliente service com @service. Aí eu também expliquei em alguns outros vídeos, então assistam os outros vídeos antes de assistir esse, porque aqui o foco desse vídeo vai ser eu mostrar para vocês como fazer aqui para criar aqui as APIs do HTTP, né, utilizando o REST. Do protocolo HTTP utilizando o REST, né? A arquitetura REST. Então, mas o @service, basicamente, ele vai informar para o Spring, né? Que é para o Spring criar um objeto desse tipo, dessa classe aqui e deixar ele disponível para ser injetado a dependência que está sendo injetada aqui, usando aqui o AutoWard. Tem outras formas de fazer injeção de dependência, eu acabei optando por usar aqui o AutoWard. Então tá, aqui no service a ideia é colocar as regras de negócio, né? Então, primeiro eu vou. Primeira coisa aqui, primeira regra de negócio que eu vou fazer é: se o cliente for nulo, eu vou aqui, vou dar um throw new. Aí eu vou criar uma nova exceção, cliente exception, e vou passar uma mensagem. Vou passar uma mensagem de que o cliente não pode ser nulo. Então essa aí não existe, né? Então repare que eu também vou fazer, eu não vou usar a runtime exception. Então aqui, por boas práticas, o ideal é você criar a sua exceção, né? Para ser algo mais específico. No meu caso aqui eu vou criar essa exceção que vai ser específico para essa minha funcionalidade de clientes. Então vou criar, para eu criar, né, novamente eu posso usar aqui o Alt Enter, Create Class, e aí ao invés de Service eu posso aqui colocar o pacote, o nome do pacote Exception. E aí ele já vai me criar o pacote e a classe. E aqui eu já informei, né, que ele vai ter um método construtor. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre método construtor, sobre classe mãe. Talvez eu faça um vídeo um pouco mais voltado para isso, né, no futuro. Se vocês quiserem, então, inclusive, deixa aí no comentário e eu abordo esse assunto aí. Então eu vou vir aqui message.
E aqui, em vez de Throttleable, eu vou usar o Runtime Exception. Então, apesar de eu não usar diretamente o Runtime Exception aqui no meu service, repare que ele vai estender o Runtime Exception. E aqui eu vou querer usar o método construtor da classe mãe, super. Então, eu uso aqui essa palavra reservada super. E passo aqui a mensagem. Então, aqui lá dentro do Runtime Exception existe um método construtor. Ó, repare, quando eu apertei Ctrl e com o mouse cliquei em cima, eu vim aqui para o método construtor do Runtime Exception que existe. E ele também chama da classe mãe dele. E assim por diante. Vai indo. Exception também tem até o Throttleable. Certo? Então, basicamente é isso que esse super faz. Ele chama o método construtor da classe mãe. Mas, e aqui, a gente vai trabalhar com HTTP, né? Então, com o protocolo HTTP, com os métodos HTTP e com a arquitetura REST. No Spring Boot, você tem uma facilidade que você pode adicionar aqui uma anotação na sua classe e ela vai sobrescrever o padrão do seu status code. O que é o status code? É o código de retorno no HTTP que vai significar, cada código vai significar alguma coisa. Então, o 200, por exemplo, é quando tudo funcionou bonitinho e você retornou os dados corretamente. Aí tem o 400 que identifica que o request que foi enviado, o que foi enviado para a sua aplicação está inválido. Existe o 500 que deu algum erro ali interno na sua aplicação que você não conseguiu identificar. Então, no nosso caso, o padrão do Spring Boot, ele sempre vai jogar ali o 500. O ideal é que a gente sobrescreva isso. No nosso caso aqui, quando a gente for cliente exception, eu não quero que ele lance 500, eu quero que ele lance o 400. Então, se deu algum erro, alguma exceção aqui de regra de negócio, significa que ou o payload está errado, ou alguma regra está errada e a pessoa que está consumindo essa API não tá respeitando. Então, a gente precisa informar que é 400 e dar uma mensagem tratada, né, que é o que a gente está dando aqui, para a pessoa corrigir o payload dela e enviar corretamente. Existe no Spring Boot, existe essa anotação aqui, ó, @response. Vamos lá, né? A gente pode vir aqui no nosso exception e aqui, ó, response status. E aqui, no entre parênteses, você pode informar aqui. Eu vou querer que o HTTP status, ó, ele já me dá várias opções. No nosso caso, eu quero falar que é um bad request, ou seja, a requisição que foi enviada não não corresponde com o esperado da nossa aplicação. Aí a pessoa que está fazendo a requisição para a nossa aplicação precisa corrigir. Alguma coisa ela vai ter que mudar para conseguir utilizar a nossa funcionalidade. Então, beleza? Vou deixar assim. Então, fechou aqui. Eu fiz a minha exceção. Aqui ele já parou de dar o erro, né? Então, beleza, funcionando. Aqui, então, vou agora colocar outra regra. Minha segunda regra é cliente. Quando o cliente.getUID for diferente de nulo. Porque a aplicação vai gerar o ID. Então, quando você quer inserir um novo cliente, é esperado que ele não tenha o ID, porque é a aplicação que vai ser responsável por gerar. Então, se a pessoa que está fazendo a requisição achar por algum motivo que ela pode setar o ID, ela está errada. Então, eu preciso informar isso para ela. O cliente, então vamos colocar aqui, o UID precisa ser nulo, certo? Então, agora que vamos fazer as próximas regras, eu vou querer deixar como obrigatório o nome. Então, ele não pode ser nulo. Então, se ele for igual a nulo ou ele for vazio, aí aqui, a partir do Java 11, a gente tem aqui esse método aqui, o isBlank, que basicamente ele vai, antigamente, né, antes do Java 11, a gente precisava fazer .trim, .isEmpty, para garantir que o nome não tinha apenas espaços em branco. Então, é isso que a gente quer. Então, e a partir do Java 11 a gente tem esse isBlank aqui, então vamos usar o isBlank, né? Então ele já faz esse ponto trim, o ponto trim
O método ponto .trim é para você remover espaços em branco e o ponto isEmpty é para verificar se ele está vazio ou não. E aqui o isBlank ele já faz os dois. Então, aqui eu vou falar que o nome não pode ser nulo nem vazio. Pronto. Aí o próximo aqui vai ser a data de nascimento, também vai ser obrigatório, get data de nascimento, se ele for igual a nulo. Então aqui vai falar que a data de nascimento não pode ser nula. Pronto. Agora, se caso tudo isso daqui passou, né? Então é um payload válido, ele passou em todas as minhas regras de negócio. Então eu vou inserir ele em algum lugar. Onde que eu vou inserir? Eu não tenho banco de dados, lembra? Eu não vou inserir em banco de dados. Eu vou inserir em memória. Então aqui os meus clientes só vão existir conforme a aplicação esteja sendo executada. Quando eu fechar minha aplicação, eu perco os clientes. Então não é, aqui é mais para a gente entender para entender ali as APIs do que propriamente dito ser uma aplicação, né? Para ser aplicação mesmo, eu precisaria ter um banco de dados, porque os dados precisariam ser inseridos não na memória RAM, né? Precisa ser inserido ali no hard disk, né? Precisa ser inserido realmente numa memória não volátil, né? Então, no caso, ele precisaria existir, o que eu estou querendo dizer é que ele precisaria existir mesmo que a minha aplicação parasse de funcionar, certo? Que aí seria o banco de dados. Mas eu não vou abordar, tem outros vídeos abordando o banco de dados, né? Fiz alguns vídeos, então pode olhar aqui nos vídeos que eu tenho que você vai encontrar ali. Essa é a intenção, né? Mexer com banco de dados, existem vídeos aqui mexendo com banco de dados. Vou fazer até outros específicos para banco de dados, mas por enquanto eu tenho o Java conectando no banco de dados, usando o Spring Boot e Spring Data. Mas nesse vídeo aqui, vamos só inserir na memória. Então eu vou usar aqui um private final map. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter um map. O que o map faz? Você vai mapear o objeto, vai mapear uma chave e um objeto. Então a minha chave vai ser do tipo string e meu objeto vai ser do tipo cliente DTO. Então minha chave vai ser o ID, certo? E o meu cliente vai ser o cliente DTO. E aqui eu vou dar o nome de clientes. E aqui eu já vou iniciar, então igual a new hashmap. Então repare aqui que eu já deixei ele como final, porque eu não vou precisar modificar esse meu objeto em tempo de execução. Eu vou apenas adicionar. Na verdade, não é que eu não vou precisar modificar o objeto. Eu vou precisar trabalhar com esse objeto, mas eu não vou precisar criar um outro objeto em cima do que já existe, né? Eu não vou precisar atribuir um novo objeto para essa minha variável. Então, esse objeto que não vai mudar do início ao fim. A única coisa que vai acontecer ele vai acrescentar itens ou vai tirar itens, ou vai atualizar itens dentro dele. Então, vamos aqui. Então, beleza. Então, aqui eu fiz aqui um teste. Então, tem esse método put aqui, ó. Na verdade, a primeira coisa, né, que eu vou fazer vamos criar aqui o ID. Eu já mostrei aqui em outra aula, o ID seria aqui para você criar o ID, tudo maiúsculo, ponto .random, o ID. No Java aqui dá para você criar dessa forma, ponto toString, que daí com esse método toString eu recebo ele como uma string. Próximo passo eu vou vir aqui no meu cliente, ponto set o ID e vou setar o ID. Então pronto, aqui meu objeto está atualizado. Eu já testei aqui para eu fazer o seguinte, fazer um clientes.put o ID, vírgula, cliente. Teoricamente, ele me retorna o cliente que foi adicionado, né? Mas eu fiz um teste aqui, ele não me retornou nada, me retornou vazio. Então eu não vou usar esse daqui, porque eu já fiz esse teste. Se vocês quiserem, façam esse teste também. Ele retornou vazio. Então eu já vou aqui, vou retornar esse meu cliente aqui mesmo, cliente. Que eu modifiquei, né, esse meu cliente, eu adicionei o ID. Eu adicionei ele dentro do map, para ele poder ser pesquisado futuramente. A gente vai fazer nos próximos vídeos aí o get, o put, o pat e o delete. E depois eu retornei esse meu cliente aqui atualizado. Então é esse método aqui que é o meu service, certo?
Aí, beleza. Então vamos fazer aqui um teste, né? Clicar com o botão direito no Application, Run. Então agora nós temos aqui todas as regras de negócio, vamos começar a testar. E para testar, eu vou usar aqui o Postman. O Postman também já foi abordado lá nos outros vídeos, né? Não vou falar muito sobre ele. Mas aqui de início, vamos fazer o seguinte, http, // que é o padrão do Spring, padrão do Tomcat, né? O Spring Boot ele roda o servidor Tomcat. O padrão da porta dele é 8080, então vamos usar 8080 /actuator /health. Dá o get aqui, então se ele estiver rodando, ó, up, status up, então tá funcionando nossa aplicação. E aqui eu posso vir aqui então usar o meu endpoint aqui de clientes. Então lembra que aqui no controller, né, eu coloquei que eu vou receber um request body. Então como é que eu faço isso aqui no Postman? Eu venho aqui em body, ó, aqui na tab de body. Aqui tá none, eu não vou ser none, vai ser raw. E em vez de text, vou usar aqui JSON. Então aqui tenho outras opções aqui, eu uso o JSON. Vamos primeiro testar não enviando nada, só selecionando JSON, mas dando send aqui. Olha lá, deu erro. É porque na verdade o método é post, né? Lembra que eu anotei aqui com @postmapping. Então, ele aqui o que ele me disse aqui, ó, 405 methods not allowed. O que significa? Significa que você não implementou o método para nada. Então ele não está disponível, não tá disponível para você utilizar. Então preciso mudar aqui para post. E aí agora sim, se eu vou mandar um send, olha lá, deu bad request, mas ele não exibiu a nossa mensagem, não exibiu nenhuma mensagem de erro. E é interessante que você tenha a mensagem de erro, inclusive porque aqui, né, na nossa configuração aqui, nas nossas regras de negócio, a gente está informando o usuário para que ele possa corrigir, né, o payload dele. Payload seria aqui o body, né? E faça o envio novamente. Então vamos tentar corrigir isso daqui. Existe essa propriedade aqui. Ó, inclusive eu já até tinha deixado a propriedade. O que significa? Qual que é o problema aqui, né? Até o Spring Boot 3 nós tínhamos essa propriedade aqui no Application Properties que nos facilitava para começar a exibir a mensagem de erro aqui na requisição da resposta. Então, nós temos a requisição, na verdade não é a requisição, né? No corpo da resposta, nós temos o corpo da requisição, que a gente aqui está enviando vazio, e temos o corpo da resposta, que quando deu aqui o erro, o corpo da resposta foi esse padrão aqui. Porém, o que acontece? A partir do Spring Boot 4, eu verifiquei aqui que está dando esse erro. Qual que é o erro? Mesmo informando por Spring, para ele incluir a mensagem de erro, include messages, ele não está incluindo. Para resolver esse problema, eu achei aqui algumas soluções. Uma solução aqui que eu vou utilizar, mas é para o Spring Boot 4, né? Como nós estamos utilizando o Spring Boot 4, essa foi a solução que eu encontrei. No meu serviço lá, eu estou usando ainda o Spring Boot 3, tem algumas tarefas para fazer a migração por Spring Boot 4. Provavelmente eu vou me deparar com esse problema, mas a solução aqui, ó, que eu achei foi vou ter que criar um response body customizado. Na verdade não vai ser tão customizado que eu vou usar aqui os mesmos atributos praticamente, apenas vou remover esse path, mas eu vou usar os outros mesmos atributos e vou acrescentar um message. Porque quando a gente tem até o Spring Boot 3, ficaria desse formato aqui a mensagem, ó. Ficaria aqui esse atributo message e teria aqui a mensagem de erro. É claro, né, que teria também um path, mas aqui o nosso novo objeto vai ser dessa forma aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Então, aqui dentro do exception mesmo, eu vou criar aqui a estrutura de exceção customizada. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma classe que vai interceptar quando houver algum erro na aplicação e vai
sobrescrever, vai substituir o padrão, né? Eu vou criar uma classe que vai sobrescrever o padrão do Spring para ela interceptar a exceção e aí enviar o meu payload customizado. Primeira coisa, então, vou fazer o meu payload customizado. O meu payload customizado, eu já deixei aquele preparado e eu vou criá-lo aqui. Então, eu vou vir aqui em Inception. Essa é uma funcionalidade boa aqui do IntelliJ. Então, quando eu tenho aqui um código Java, né? Eu tenho esse código Java, eu dei Ctrl C aqui e eu cliquei aqui em cima do Exception e dei Ctrl V. Repare que o IntelliJ já me criou como uma classe aqui, ó. Foi bem interessante aqui. É bem interessante essa funcionalidade aqui do IntelliJ. Então, o que que acontece? Essa minha classe aqui, como eu disse, né? Ela vai ser uma classe com esse padrão aqui de JSON. Então, ele tem aqui o status, que vai ser um inteiro. Tem aqui a message, que vai ser a minha mensagem de erro. Tem aqui o local date time, que vai ser o meu timestamp, que é o horário que aconteceu o erro. E tem aqui o error, que é a descrição aqui do meu código HTTP. HTTP 400, o que é o HTTP 400? Bad request. E aí que eu expliquei, né? O bad request é que a pessoa tá faltando alguma informação que ela precisa enviar. E aqui, como vai ter aqui a mensagem de erro, ela vai saber ali o que ela precisa corrigir. Sem a mensagem de erro, fica bem difícil aqui para a pessoa que está consumindo a API saber o que aconteceu, né? Então você vê aqui, ó. Ficou aqui, tá, deu bad request, tá, mas o que que eu enviei de errado? O que que falta aqui? Será que falta algum parâmetro eu enviar aqui? Ou será que falta alguma coisa no meu corpo? Entendeu? Então precisa saber, por isso é interessante ter essa mensagem de erro. Eu não sei o porquê que o Spring tirou, né? Talvez nas próximas versões aí do 4 eles voltem com isso, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo não tem. Então esse aqui é o meu objeto customizado. E aqui eu tenho aqui uma classe que agora vai interceptar, que é o que eu comentei, né? Então eu também usei aqui o mesmo recurso do IntelliJ para criar a classe. Então esse método aqui, eu preciso, na verdade, essa minha classe aqui é uma classe normal, né? Uma classe Java normal, porém que eu preciso anotar ela com esse @REST controller advice. Então isso daqui vai informar por Spring que eu tô querendo sobrescrever, né, o comportamento padrão dele, o comportamento padrão do REST para ele. E aí o que que eu quero sobrescrever? Eu quero sobrescrever quando acontecer alguma exceção, exception handler. Então aconteceu uma exceção desse tipo de exceção aqui, ó, e o exception é uma exceção aqui genérica. Então qualquer exceção aqui que aconteça, ele vai vir aqui para o meu handle exception, para esse meu método aqui. Então ele não vai, o Spring não vai mais cuidar automaticamente. É isso que eu estou falando aqui. Então, assim, o interessante é você usar o framework para ele cuidar para você automaticamente das coisas, né? Por isso que tem o framework para facilitar a sua vida. Porém, nessa versão 4, infelizmente, é o que eu disse, né? Não está funcionando essa propriedade. Não achei outra propriedade para utilizar. Fiz alguns testes aqui, não consegui utilizar no momento desse vídeo. Então, por isso, eu estou sobrescrevendo o comportamento padrão do framework para um comportamento customizado. Então, eu criei ali o meu error response customizado. Aqui eu estou criando aqui o handler, né? O interceptador ali customizado também. Então, aqui eu tô, mas basicamente aqui eu vou explicar o que está sendo feito nessa classe. Eu estou recebendo aqui a exceção, né, com parâmetro, exception. Não sei que tipo de exceção é essa, não sei se vai ser aqui a minha exception, cliente exception ou não, mas eu fiz alguns testes aqui, e primeira coisa a minha cliente exception eu coloquei esse @response status para facilitar a minha vida, né? E eu falar, quando for esse meu tipo de exceção, vai ser bad request. Se eu quisesse criar outras exceções, eu poderia customizar, poderia colocar not found, poderia colocar algum outro HTTP status aqui. E para eu resolver isso aqui no meu customizado, eu tive que usar esse annotation utils, que aí é um recurso que tem no Java, né? No próprio Java. Aqui, na verdade, esse recurso aqui específico é do Spring Framework, né, do Java, né? Mas a anotação é do próprio Java, né? E aí o que acontece eu quero ver se a minha classe, né? Se essa minha exception,
se a classe que ela usa, né, que ela tá, então, por exemplo, se fosse, porque o cliente exception extend runtime exception que extend exception. Então, na verdade, quando der o get class aqui nesse meu global exception, ele vai, se for um tipo de exceção cliente exception, ele vai aparecer do cliente exception. E aí ele vai ver que tem esse response status aqui, essa anotação aqui, vai ver que tem essa anotação. E caso tenha essa anotação, ou seja, for diferente de nulo, aí sim, ele vai usar. Então, for diferente de nulo, eu vou usar o valor que tiver dentro dessa anotação aqui, ó, que vai ser o bad request. Então, caso seja, mas caso não seja essa minha, não exista essa minha anotação na classe, então existe outras classes de exception, certo? Então, se for alguma outra classe, ele vai usar aqui o padrão internal server error. Ou seja, aconteceu algum problema na minha aplicação, eu não sei o que foi, eu dei ali um internal server error e provavelmente vão falar comigo para ver o que está acontecendo na minha aplicação, porque foi um erro que eu não consegui identificar, é um erro interno ali. Então não é bom ter esse internal server error, mas é necessário ali, né? Quando você não sabe a exceção, quando você não sabe o que aconteceu na sua aplicação, vai acontecer isso e você precisa analisar, certo? Aí eu fiz alguns testes aqui e eu vi que tem esse HTTP Message Conversion Exception, que é o do próprio Spring Boot, quando eu informo alguma coisa errada aqui genericamente. Então, por exemplo, eu não informei corpo nenhum. O próprio Spring Boot ele já tenta tratar. E aí é esse conversion, HTTP Message Conversion Exception. Então, como eu já sei o que é esse tipo de exceção, que quando vem essa classe aqui, então você vê que eu usei o instance of dessa classe. Então eu sei quando vem essa classe aqui, eu posso garantir que é um bad request. E garantindo que é um bad request, eu já vou conseguir também. Aqui eu vi que ele tem umas mensagens tratadas. E é o que eu vou usar a mensagem tratada dele para criar minha error response. E aí depois aqui é só eu criar o meu response entity customizado, né? Passando aqui o corpo, o meu error response e o status, esse meu status aqui que eu encontrei, né? Então se ele tiver a anotação response status na classe, eu vou usar o response status da classe. Se não, eu vou usar o internal server error, porém, se for esse tipo de exceção, eu vou usar esse status aqui, certo? Agora eu posso executar aqui a minha aplicação, então eu expliquei aqui o que está fazendo essa classe aqui e o porquê que eu tive que criar nela, né? Então, só recordando, a partir do Spring Boot 4 que eu vou precisar criar essa classe, até o Spring Boot 3, só acrescenta essa propriedade. Vou deixar na descrição do vídeo, se você estiver usando o Spring Boot 3, vai ajudar. Então vou aqui rodar. Então agora eu vou enviar aqui, fazer requisição. Beleza, ó. Agora temos aqui status 400. Aqui é bad request, a data de hoje. E aqui eu tenho uma descrição. A descrição foi feita pelo próprio Spring, não foi eu que fiz. Então, required, request body is missing. E aí temos aqui o que está acontecendo, né? Preciso informar aqui um corpo. Basicamente é isso. Se eu fizer isso daqui, eu enviar. Olha lá, pronto, já deu a minha exceção tratada agora. O nome não pode. Opa, acrescentei aqui um R, vamos corrigir lá. Client service não pode ser nulo. Vamos reiniciar aqui. Enviar de novo. Pronto, aqui. O nome não pode ser nulo nem vazio. Ah, eita. Agora vai. Tirar isso aqui. Ainda tá pensando. Aí, pronto. Não pode ser nulo nem vazio. Beleza. Agora, vamos fazer algum outro teste. Vamos passar aqui o ID. E temos aqui o ID. Vamos passar aqui tudo vazio e vamos enviar. O ID precisa ser nulo. Beleza?
Agora vamos passar o nome. Opa. Passei o nome. Agora tá falando da data de nascimento. A data de nascimento não pode ser nula. Então vamos passar a data de nascimento. Data de nascimento. Porém, o formato que ele espera, né? O formato padrão aqui do Spring Boot seria ano, mês, dia, separado por hífen. Então, eu não vou fazer esse padrão, né? Vou lançar aqui qualquer valor. Vamos ver o que ele vai dar. Send. Olha lá. O JSON dá toda essa mensagem aqui monstruosa para falar que precisa ser o padrão. Você pode sobrescrever, né? Agora que a gente tem um customizado, né? A gente tem aqui um handler customizado. Você poderia dar um jeito aqui de sobrescrever essa mensagem e colocar alguma mensagem mais bonitinha. Mas eu não vou fazer isso, né? Aí mas a gente poderia fazer. Se vocês quiserem vídeo sobre isso, né? Como faria para resolver esse ponto aqui, deixar uma mensagem mais bonitinha, deixa aqui um comentário aqui no canal, aqui no vídeo. Falando, quero aprender como customizar mensagens. Aí eu coloco lá. Mas, mas eu não vou fazer isso aqui, então, beleza? Então significa que o padrão aqui tá errado. Vamos aqui agora lançar um padrão certo. 2000, mês 1 do 1. Send. Olha lá, agora cadastrou. Cadastrou bonitinho. Não tem o e-mail e o endereço não são obrigatórios, né? Então aqui, até se eu quisesse aqui lançar outro cliente, aqui e colocar aqui o endereço, avenida, não sei, sem, e aqui um e-mail. Eu não tenho validação do e-mail, poderia ser algo que a gente poderia colocar, né? Validação de e-mail, mas então aqui, vou colocar aqui arroba, poderia colocar uma validação de e-mail para ver se ele é válido ou não. Mas no nosso caso aqui, como é só para teste, beleza, tá funcionando. Então tem algumas regras de negócio, poderia acrescentar mais, como eu disse, né, validação de e-mail, poderia fazer alguma validação de endereço, alguma coisa nesse sentido. Mas por nosso teste aqui tá funcionando certinho. Eu tenho aqui alguns vídeos sobre teste unitário, né? Se vocês quiserem até treinar, fazer teste unitário, né? Eu acho que é interessante fazer o treino de teste unitário. Podem fazer aqui. Eu não vou colocar aqui nesse vídeo, porque a intenção é que esses vídeos fiquem um pouco mais curtos. Então, nesse vídeo que eu queria mostrar isso. Então aqui nós fizemos a nossa primeira API aqui dessa série de vídeos, que é o API de Insert. Então agora a gente pode inserir aqui na memória o cliente. E para fazer o teste, usei o Postman. Então aqui é o Spring Boot 4, então eu identifiquei esse problema aqui do response, que eu preciso adicionar um response customizado. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, por esse vídeo é isso. Então, não esquece aí de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.